Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor, nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto,
desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou-se juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava, discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Nós estamos pregando desde o ano passado no livro de Atos. Nós começamos não do capítulo 1, do capítulo 2, porque o nosso interesse é pegar os textos onde nós encontramos mensagens. Nós podemos tirar mensagens de todas as páginas das Escrituras, mas eu estou separando aquelas que diz respeito a um discurso dos apóstolos, a uma mensagem transmitida pelos servos de Deus. E nós vimos desde o capítulo 2, quando Pedro pregou a palavra, usado no poder do Espírito Santo, o impacto que teve essa mensagem na vida das pessoas. Inicialmente 3.000 pessoas vieram à fé em Cristo Jesus, foram convertidas ao Senhor, foram transformadas. E o Evangelho é isso, é o poder de Deus para transformar, para salvar todo aquele que crê. E essa experiência aqui de Saulo é realmente um testemunho da eficácia e do poder do Evangelho para transformar as pessoas. Não se trata de uma conversão qualquer, numa conversão comum, não. Trata-se da conversão daquele que era o pior inimigo da igreja. A igreja de Cristo, desde o seu princípio, sofreu muita perseguição. O apóstolo Pedro, os demais apóstolos, João, sofreram muito desde o princípio. Se levantaram as autoridades religiosas, se levantaram as multidões totalmente indiferentes à mensagem do Evangelho, e eles queriam parar a pregação. Mas aqueles homens, apóstolos do Senhor, Pedro, João, os demais, ousados no poder do Espírito Santo, não se acovardaram. E o seu lema era: importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo que chegaram a ser presos, mesmo que chegaram a ser açoitados, eles não recuaram. E o Espírito Santo abençoou grandemente a mensagem que eles trouxeram. E milhares de vidas foram rendidas aos pés do Senhor. Posteriormente, Deus usou 2 evangelistas, Estevão e Filipe, que também cheios do Espírito Santo, foram usados em orações, em pregação. Vidas foram curadas, vidas foram libertas, e o melhor de todos, vidas foram salvas. E todos pregaram em nome do Senhor Jesus Cristo. E o resultado foi extraordinário. Nós vimos no capítulo 8 o ministério eficaz, o sucesso do ministério de Filipe. Mas ele sai de cena ao terminar o capítulo 8 e entra a história de Saulo, a sua experiência de conversão. No princípio do capítulo 8, a Bíblia diz que ele estava enfurecido contra a igreja. Ele entrava em Jerusalém, nas casas, e ele arrastava as pessoas, os crentes dessas casas, homens e mulheres, e os encerrava na prisão, esperando assim até serem julgadas para serem mortas, condenadas de blasfêmia. A palavra de Deus diz que num dia determinado, em que ele deixa Jerusalém e se dirige à cidade de Damasco, muito distante, quando ele vai se aproximando daquela cidade, como li há pouco, ele tem uma experiência de conversão.
Mas veja como começa o capítulo 9. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Veja só, a Bíblia diz que ele respirava isso. Perseguir a igreja era a vida do apóstolo Paulo, era a sua respiração, era um inimigo de fato, era um inimigo feroz. Quando ele testemunha a sua conversão, na carta escrita a Timóteo, ele se apresenta ali como o pior homem do mundo. Quando ele declara fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Portanto, o homem mais horrível da terra foi Saulo de Tarso. E esse homem teve uma experiência tremenda de encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Se deu justamente quando ele se dirigia à cidade de Damasco. E quando ia chegando nessa cidade, onde esperava entrar de forma triunfante, como um guerreiro corajoso, general de guerra, para levar presos os cristãos que estavam ali, que tinham sido dispersos, muitos deles, de Jerusalém por causa da perseguição, chegaram a Damasco. Então ele, não satisfeito com a perseguição até então em Jerusalém, sai atrás dos cristãos que foram dispersos. E quando vai chegando ali em Damasco, ele tem essa experiência gloriosa. Está aí no versículo 3. Observe lá na sua Bíblia. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que coisa tremenda. Ele vai chegando e uma luz bate. Lá no capítulo 22, ele narra essa experiência de conversão. E no capítulo 26 também. E lá deixa muito claro que isso era meio-dia, quando o sol brilhava intensamente. Mas não foi o brilho do sol que ofuscou no seu rosto e ele caiu por terra. Ele diz lá que foi uma luz muito maior do que o sol. Quem brilhou na face do apóstolo Paulo foi o Senhor Jesus Cristo. E ele caiu por terra ao contemplar a glória de Deus. Essa é a sua experiência de conversão. O homem, quando contempla a glória de Deus, ele humilha-se, ele cai por terra. E ele ficou cego por 3 dias. E depois, entrando ali em Damasco, foi a um local, diz a palavra do Senhor, que ele foi guiado no versículo 8. Esteve 3 dias sem ver, diz o versículo 9. E no 10, havia em Damasco um discípulo do Senhor chamado Ananias. Deus lhe deu uma visão acerca da chegada do apóstolo Paulo ali, de Saulo. E ele disse que ele fosse até lá, a casa onde ele se encontrava, que ele estava ali orando. Ananias, a princípio, não queria. Senhor, este homem, ele chegou aqui com cartas, com recomendação para prender os teus servos, os cristãos. Ele disse: não, vai lá, ele está orando. Um homem orando não faz mal a ninguém. E ele foi, meus irmãos, e diz a palavra no versículo 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Uma resposta nós temos para dar em relação à experiência de conversão deste homem. Isso deve-se totalmente, como assim a de cada cristão, à graça de Deus. Só um ato livre e soberano do Senhor poderia alcançar aquela vida. Veja só, a Bíblia diz que ele assolava a igreja.
A Bíblia diz que ele respirava ameaças contra a igreja. É isso que narra esse texto aqui. Mas o que vai acontecer com esse homem? Ele vai ficar mansinho, orando na presença do Senhor, completamente transformado, o pior de todos os homens. Agora, é preciso dizer que no sentido do pecado, da natureza pecaminosa, a Bíblia nos iguala. Em Romanos capítulo 3, você pode abrir lá, Romanos capítulo 3, nós estamos declarando, conforme as Escrituras, que Saulo era o pior homem da face da terra. Mas veja o que é que diz o capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 9. Diz a palavra do Senhor, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Há pouco nós cantamos um hino aqui do nosso inário 392, cujo título é Extraviado. É a experiência, bem longe de Deus eu andava. Assim andava Paulo, imaginando que estava do lado certo, estava totalmente enganado. E aqui a experiência do Senhor mostrando, a palavra do Senhor mostrando em Romanos 3 que todos diante de Deus são iguais. Não há um justo sequer. Todos. A Bíblia diz que o pecado tem todos debaixo dele. É como se o pecado estivesse todos nós na coleira, por natureza. Ninguém é melhor do que ninguém. Sabemos que ele se declarava assim, era o seu coração completamente sensível, humilde, que é uma das características de uma pessoa verdadeiramente convertida. Ela sempre se acha pior do que todas as demais. Ele se achava assim, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, precisam também, como Saulo, serem transformados. E quem transforma não é religião. Ele tinha uma religião, ele era sincero na sua religião, ele era cumpridor da sua religião, mas estava errado. Ele estava à parte de Cristo, ele era blasfemo do Senhor Jesus Cristo, estava perdido, estava morto em seus delitos e pecados. Precisava, portanto, ser transformado, o que aconteceu pela livre e soberana vontade do Senhor. Paulo, esse mesmo homem que foi convertido, se tornou um dos maiores escritores da Bíblia. A conversão de Saulo, nós devemos muito a Deus, gratidão pela conversão desse homem, porque foi um marco na história da igreja. Ele, convertido, foi usado pelo Espírito Santo para a evangelização, para a edificação da igreja, e no poder do Espírito, iluminado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a maior parte do Novo Testamento. A maior experiência depois de Pentecostes, na história da igreja, é a conversão de Saulo de Tarso. Depois da pessoa de Cristo, Saulo de Tarso é a pessoa que mais se destaca no cristianismo. E aqui ele narra o poder do Evangelho na vida das pessoas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Veja o que está escrito. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora veja, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados
em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pelo poder do Evangelho, que fala de pessoas aqui, cujas características de pessoas totalmente rebeldes, totalmente perdidas, blasfemas. E ele cita aqui impuros, idólatras, adúlteros, efeminados. É necessário pregar essa verdade que estão querendo proibir que preguemos essa verdade. Nós ficaremos com as Escrituras. É a Bíblia que diz. Nós fazemos questão de declarar: importa obedecer a Deus do que aos homens. Recentemente, em nossa nação, uma comemoração, parece-me que é o mundial, dia do orgulho gay. Orgulho de quê? Orgulho de pecar contra Deus, orgulho de desobedecer ao Criador, de estar de costas para a vontade santa do nosso Deus. Aqui está a palavra do Senhor dizendo dessas pessoas, e de avarentos, e de bêbados, e de ladrões, e de adúlteros, e tais. E ele diz: tais foste muitos de vós, se referindo à igreja, mas fostes lavado. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Por isso ele mesmo declara: quem está em Cristo, nova criatura é. E aqueles que por essa experiência não passarem, diz o texto aqui, não herdarão o reino de Deus. Então nós somos muito gratos ao Senhor. Voltando ao capítulo 9 de Atos, deixe-me destacar algumas marcas de uma pessoa verdadeiramente convertida. Primeiro, essa pessoa, ela é convertida pelo Senhor. Não é? Eu me converti, dependeu de mim. Eu já pensei assim. Não. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Se tinha uma coisa que o apóstolo Paulo nunca pensou, foi em ser um crente em Cristo Jesus. Eu poderia dar oportunidade a muitos que estão aqui e diriam a mesma coisa. Esse homem aqui foi convertido justamente no dia em que ia perseguir a igreja. Ele não queria nada com o Evangelho, ele era inimigo. Mas uma luz do céu brilhou na sua vida, brilhou no seu caminho, e ele experimentou o poder da conversão. Veja o que diz aí no versículo 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. O Senhor Jesus Cristo disse em João 15,16: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João declara na sua epístola que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o apóstolo Paulo era tão grato que quando ele escreve 2 Tessalonicenses, pode conferir lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, veja o seu coração grato, como ele declarava. 2 Tessalonicenses 2, 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. A sua gratidão a Deus, porque desde o princípio escolhe vidas para a salvação. Escolhido foi, teve a experiência com o Senhor, se arrependeu e creu. O seu arrependimento, a sua conversão, foi uma transformação tremenda. Quando ele escreve a sua carta a Filipenses, ele disse que considerou todas as outras coisas até então como perda. Ele renunciou a tudo. Para quê? Para conhecer a
Cristo Jesus. Foi uma graça de Deus que agiu na sua vida. Ele teve uma experiência profunda de arrependimento. Esses dias em que ele passou orando, o texto diz que logo após sua conversão estava orando, 3 dias ficou cego. Certamente, um dos assuntos principais dele era a sua gratidão a Deus por tê-lo escolhido, por tê-lo alcançado. Ele certamente lamentou profundamente tanto mal que tinha feito a Cristo, tanto mal que tinha feito à igreja do Senhor. Isso era um sinal profundo de conversão, de arrependimento. Ele deu realmente meia volta. Ele ia para perseguir a igreja e voltou e passou a ser perseguido por amor do Senhor Jesus Cristo. Então, ele entregou-se ao Senhor. Note bem, é a ação de Deus, mas Deus não se arrepende no lugar da pessoa, não. Deus concede a graça do arrependimento. Deus concede o novo nascimento. E a pessoa, então, arrependida, entrega-se ao Senhor Jesus Cristo, como fez ele, Paulo. Então, ele se arrependeu, ele creu. Isso é sinal de uma pessoa convertida. Outra coisa, a oração. Como é que diz o versículo 11? Ele está orando. Ele orava antes, ele era um fariseu. Os fariseus tinham o costume de orar, mas era uma relação totalmente distante do Senhor. Nós conhecemos aquela parábola dos dois que foram orar, o fariseu e o publicano. A Bíblia diz que o fariseu orava de si para si. Ele nunca esteve na presença do Senhor, porque quem esteve na presença do Senhor, quem se encontra com o Senhor, jamais chegará a dizer que é alguma coisa. Aquele homem dizia: graças te dou, porque não sou como os demais homens, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo disso e daquilo. Nunca um homem pode chegar na presença do Senhor com tanta soberba, com tanta vaidade, com tanto orgulho. Mas quando o homem se encontra na presença do Senhor, ele cai por terra, ele se quebranta. A Bíblia fala de Isaías, que quando ele viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Naquele instante, do altar da graça de Deus, veio a brasa viva que tocou os seus lábios, e ele foi purificado. Ali uma figura, uma sombra, uma imagem daquilo que Cristo faria pelos pecadores. Quando se encontram na presença dele, tem que haver contrição de coração, humilhação mesmo, arrependimento, como foi o caso de Paulo. E logo em seguida vai estar orando ao Senhor, porque agora habitava nele o Espírito de Deus, que segundo Paulo em Romanos 8, clama: Abba, Pai. Agora é uma nova comunhão, agora é uma nova relação. Ele tinha muito o que dizer ao Senhor, tinha muito o que pedir perdão, tinha muito o que agradecer, tinha muito o que pedir poder, força, unção para pregar a palavra e ser usado poderosamente, como aconteceu. Como é que está a sua vida de oração? Esse é um dos sinais que você é verdadeiramente convertido. Os discípulos disseram, logo depois de serem chamados pelo Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Como viviam os primeiros cristãos, a Bíblia diz que todos que creram, né, estavam juntos e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Outra característica de uma pessoa verdadeiramente convertida: ele é batizado. Diz aí o versículo 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Aqueles que conhecem a Cristo devem, portanto, obedecer a Cristo. E esta é uma das primeiras ordenanças de Cristo, é para ser batizado. É tão importante que dessa experiência o Senhor Jesus Cristo mesmo provou. Ele foi batizado. Isso prova que batismo não é para purificar pecados. Jesus não tinha. A Bíblia diz que ele foi batizado para que se cumprisse a justiça de Deus.
O batismo de Cristo foi um símbolo daquele batismo maior do qual ele iria participar lá da cruz, a sua morte. Ali sim, na morte de Cristo, foi satisfeita a justiça de Deus. Ele, o Senhor Jesus Cristo, foi batizado, e algo do qual ele participou, certamente é muito importante. Por isso, o livro de Atos vai falar muito de batismo. No capítulo 2, foram quase 3.000 pessoas que receberam a palavra e foram batizados. Nós vamos encontrar lá no capítulo 8, o batismo daquele superintendente de Candace, a rainha da Etiópia, o eunuco, homem importante que conheceu pela palavra de Deus a Cristo, evangelizado por Filipe, teve a sua experiência de conversão e pediu o seu batismo. Em Atos 16, nós vamos ver o batismo de Lídia e vamos ver o batismo do carcereiro de Filipe. Então nós vamos ver nas Escrituras batismo que representa a experiência de conversão, a morte para os pecados e a nova vida em Cristo Jesus para a ressurreição. Então o batismo é algo importante e o apóstolo Paulo foi batizado. E esse homem tinha uma sensibilidade a partir de então tremenda em relação ao pecado. E eu disse há pouco, é uma das características de uma pessoa convertida, a sua humildade e também perceber a presença do pecado e fazer de tudo para não pecar. João disse na primeira epístola, capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Esta é a vontade de Deus. Mas nós sabemos que se dissermos que não pecamos, mentimos, e a verdade não está em nós. Eu louvo o Senhor pela promessa que temos, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é o nosso advogado. Mas não descansemos nessa verdade, mas lutemos contra o pecado. Ele mesmo chega a dizer que esmurrava o seu próprio corpo, mas se achava completamente indigno. Certa vez declarou que era um desventurado homem, era um miserável pecador. Mesmo já sendo cristão, considerava o maior dos pecadores, o menor de todos os santos. Esse sentimento, essa atitude de humildade, de coração contrito, quebrantado, é uma característica do verdadeiro salvo, do verdadeiro cristão. Esse que diz que nunca peca, que nunca pecou, ele precisa conhecer a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo Jesus. Paulo vivia assim, meus irmãos, e eu queria destacar aqui a parte principal, para este momento, a sua submissão ao serviço do Senhor. De certa forma, de tudo aquilo que eu falei até então, eu dei uma entrada dias atrás. Mas agora, este homem teve a sua experiência de conversão para dar frutos para o reino de Deus, frutos para o Senhor, frutos para Cristo. E não apenas ele. A Bíblia diz que todos nós fomos escolhidos, não apenas para sentarmos nos bancos do templo, não apenas para sermos batizados, não apenas, mas para servirmos. E ele foi um exemplo de serviço. O seu testemunho de conversão foi tão tremendo. Ele poderia contar isso, causar impacto, mas o testemunho não existe para substituir a mensagem. Então esse homem foi escolhido para um serviço nobre, o serviço de pregar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho. Veja o que diz o versículo 15, versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Veja o versículo 20. Depois da sua conversão, note bem, diz o verso 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha o versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome
do Senhor. A partir daqui, essa é a missão de Paulo. Note bem, isso não acontece logo após a sua conversão. Aqui dá para perceber, existe um hiato aqui de tempo de 3 anos, que você só vai entender quando você lê a carta de Gálatas. Gálatas capítulo 1, você pode abrir lá. Gálatas capítulo 1. Versículo 18, veja o que a Bíblia diz. Decorrido 3 anos, então, ele narra a sua experiência aí, meus irmãos, seu chamado. Então ele diz: decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Essa parte aí, quando ele volta para Jerusalém, é justamente o que nós temos aqui no capítulo 9, a partir desse versículo 20 em diante. Então ele pregava. Qual era o tema da mensagem do apóstolo Paulo? Cristo. Você viu? Cristo disse: eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. No verso 20 disse que ele pregava afirmando que Jesus é o Filho de Deus. No verso 22 conclui dizendo, demonstrando que Jesus é o Cristo. Este era o tema do apóstolo Paulo. A sua pregação era dizer acerca de Cristo. Embora tivesse ele uma experiência de conversão tremenda, que muitas vezes dela falou, a fim de ilustrar essa verdade do poder do Evangelho, ele não usou o seu testemunho para substituir a pregação. Não. A verdade do Evangelho não reside, numa experiência pessoal de conversão de quem quer que seja, mas na verdade, na palavra de Deus. Então ele pregou no poder do Espírito Santo, sobre o poder da cruz de Cristo, sobre o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Ele queria falar da divindade de Cristo. Isso é um título messiânico de Cristo, que ele de fato é o Cristo, ou seja, o enviado para salvar, como Senhor e Salvador. Isso era o tema da mensagem do apóstolo Paulo. Ele usa em 1 Coríntios capítulo 1, abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 1, algumas palavras para você compreender claramente o quanto ele era assim, ávido, apaixonado por esse tema, Cristo, que é o tema do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, veja o que ele diz: mas nós pregamos a Cristo. Marque isso na sua Bíblia. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. No capítulo 2, aí mesmo próximo, veja o que é que diz o versículo 2: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja o capítulo 3, versículo 11, 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Essa era a mensagem de Paulo, essa foi a mensagem dos apóstolos. Pedro declarou, um dos versículos mais tremendos deste livro de Atos, 4:12, em nenhum outro há salvação. Não existe um outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. E a Bíblia diz que a perseguição se levantou contra os apóstolos, e disseram que Pedro estava enchendo Jerusalém dessa doutrina. Que coisa maravilhosa, enchendo a cidade da pregação acerca de Cristo, o único Senhor e Salvador. Essa foi, portanto, a mensagem que Paulo pregou também. Quando o Senhor Jesus Cristo perguntou aos discípulos: que dizem os homens acerca de mim? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, alguns dos profetas.
E Jesus diz: e vós que dizeis? Jesus sabia muito bem o que eles pensavam, o que os outros pensavam. Era um interrogatório muito importante para a declaração das verdades. Pedro, usado pelo Espírito Santo, né? O Pai revela a Pedro naquele instante e ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João 3,16, a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Cristo. Quando os discípulos, muitos que não eram verdadeiramente convertidos, apenas seguidores, voltaram atrás, depois de Jesus falar a verdade clara, sendo ele o alimento espiritual, aquele que verdadeiramente dá vida, e as pessoas com espírito interesseiro estavam atrás de Jesus por comida, estavam atrás de Jesus por questões de milagres, por benefícios, por bênçãos. E quando Jesus declara toda a verdade, a Bíblia diz que eles voltam atrás. Ficam apenas os 12. E Jesus diz: não quereis vós retirar-vos também? E Pedro declara: para quem iremos nós, Senhor? Somente tu, só tu tens as palavras de vida eterna. Então é somente o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em nenhum outro há salvação. Paulo diz a Timóteo que há só um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus. Este foi o lema, um dos lemas da reforma protestante. Um dos solas é só Cristo. Só Cristo. A base firme, o fundamento, aqui está escrito: ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Jesus. Qualquer outro meio que o homem busque para a salvação da sua vida não vai passar de alicerce, de areia. Não tem firmeza. Cristo é a rocha, e aquele que constrói a sua vida sobre Cristo permanece para sempre. Mas se você buscar se justificar apenas participando da igreja, apenas fazendo caridade através de obras, muitas pessoas tentam agradar a Deus, tentam salvar-se a si mesma, fazendo alguma coisa como aquele jovem rico que procurou Jesus e disse: mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ora, a salvação é pela graça, ela não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Qualquer outra base de salvação a não ser Cristo é alicerce de areia, não tem firmeza. Só o Senhor Jesus Cristo salva. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E foi essa mensagem que Paulo pregou, e por causa dessa mensagem ele foi perseguido. Olha o que diz o versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Ele que outrora era perseguidor da igreja, passou então a ser perseguido. Ele disse a Timóteo: olha, Timóteo, aquele que quiser seguir a Cristo fielmente sofrerá perseguição. Não pense que é fácil a carreira cristã. Jesus disse que o caminho é estreito e a porta é apertada, mas ela conduz à vida eterna, ela conduz à salvação. E o caminho largo e espaçoso, o caminho fácil, o caminho que qualquer tolo anda, o caminho do mundo, dá em caminho de perdição. Mas o Evangelho é o meio do homem então entrar, de vir à salvação. E ele aponta a pessoa de Cristo, o fundamento, o alicerce. Em nenhum outro a salvação. Por isso, essa foi a mensagem de Paulo. Leia as cartas de Paulo, você vai ver Cristo, Cristo, Cristo em cada capítulo. Em nenhum outro a salvação. E eu encerro aqui, né, olhando para a pessoa de Cristo mais uma vez. Este homem aqui, logo após sua conversão, passou a ser tremendamente perseguido. O apóstolo Paulo sofreu terrivelmente.
Leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Leia a segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas ele estava firme, ele estava seguro. Ele disse: eu sei em quem tenho crido. Nele tudo posso, nele eu sou mais do que vencedor. Sofreu muito e dessa forma encomendou a sua alma ao fiel Criador. Quando está encerrando os seus dias, ele faz aquela declaração extraordinária: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa está me aguardando, que o Senhor dará não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então ele sofreu, mas com Cristo foi glorificado. E falando em sofrimento, ninguém, por mais que ele tenha sofrido, sofreu mais do que o próprio Jesus. Homem de dores, sabia o que era padecer. Ele sofreu e morreu para nos dar a vida eterna. O Filho de Deus morreu para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Nós, pecadores por natureza, rebeldes de coração, perdidos em delitos e pecados, mortos, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça fomos salvos. Que nesta noite, todos que aqui estão, possam ouvir a voz do Senhor através da palavra. O Espírito Santo possa lhe dar compreensão de que você também, assim como Saulo, um pecador, ele teve a sua experiência de conversão. Você também pode ter a sua experiência de conversão. Não é religião que vai te salvar. Ele era religioso, mas estava perdido. Ele era sincero, mas estava perdido. Que Deus possa abrir o seu coração, que a luz do céu, assim como raiou na vida de Saulo, possa raiar no seu coração nesta noite, e você possa se entregar ao Senhor Jesus Cristo, e possa obedecer a Ele, e viver para o louvor da sua glória. Amém.